아마존 밀림 깊숙한 곳에는 아주 특별한 장소가 있습니다. 유네스코가 세계문화유산으로 지정한 곳으로 지구상에서 가장 큰 열대우림 보호지역입니다. Tudo o mundo selvagem que existe aqui vai me empolgar até o final da minha vida. 하지만 기후 변화로 이곳은 완전히 파괴될 조짐을 보이고 있습니다. Então a gente tá num ciclo mais forte do que o que se estava acostumado a ver há alguns anos atrás, assim, né? Então é uma burrice da nossa parte eliminar essas espécies. 그 보호구역 한가운데서 생태계를 지키러 온 전사들이 다방면에서 보호 활동을 펼칩니다. Corta o motor! Fiscalização federal! Esses utensílios aqui, eles são próprios para a captura dos quelônios. 이들은 세상에 남아있는 마지막 에덴 동산을 지키기 위해 고군분투하고 있습니다. 이곳은 아마존입니다. 폭이 50km가 넘는 강이 초록색 융단처럼 펼쳐진 20층 건물 높이의 숲 사이를 흐르는데 그 면적을 합치면 미국 본토 크기의 3분의 2가 넘습니다. 조용히 그리고 눈에 띄지 않게 아마존 밀림은 지구온난화로 인한 재앙을 예방하는 데 도움을 주고 있습니다. 알렉산드로 아라우즈는 이곳에서 지구의 온도를 식히는 밀림의 비책을 연구 중입니다. 이곳이 알렉산드라가 근무하는 곳인데 울창한 밀림 깊숙이 들어가 52m 높이의 탑에 올라가서 아마존 대기에 있는 가스량을 측정합니다. It's completely unpredictable today. I have to close the lid just for a moment. Let's see if the rain ceases, otherwise we are going to have a problem here. Rain like this stays sometimes for 6-7 hours, and it's normal. It means the water cycle is well kept by the forest. This project is to raise the awareness of how important Amazonia rainforest is, not only for locals, Amazonians, but for Earth in itself. Ok, pode mandar. Tá indo, Alessandro? 건강한 아마존 밀림은 지구의 기온을 지키는 역할을 합니다. 대기를 따뜻하게 만드는 온실가스, 즉 이산화탄소를 흡수하기 때문이죠. From midnight until 6 o'clock in the morning, it was observed an increase in CO2 concentration, and just after dawn, there is a decrease of CO2 concentration till mid-afternoon. 그런데 최근 들어서 이 냉각 체계가 무너지고 있습니다. We have observed an increase in CO2 concentration within the last 12 years, very similar to what has been observed elsewhere on Earth. 아마존이 메말라가고 있는데 2005년에 겪은 가뭄은 최악의 기억으로 남아 있습니다. 그 당시에 축구 경기장에 40만 배가 넘는 밀림이 전소했는데 5년 후에도 같은 일이 벌어졌습니다. Intensive droughts and intensive floods are becoming more frequent than before. We have observed a lot of trees dying at certain parts of the Amazon. 죽은 나무는 이산화탄소를 흡수할 수 없습니다. 나무가 썩거나 탈 때에는 오히려 가스를 방출합니다. If severe droughts become more frequent, gigatons of carbon will be released back to the atmosphere. This would change the balance, most likely turning a forest from a sink into a source.
가뭄이 자주 발생하면 엄청난 부작용을 만들어내는데 아마존 밀림의 일부가 말라서 목초지가 될 수도 있으며 이 변화가 지구에 미치는 영향은 엄청납니다. 아마존이 우리 지구에서 아주 중요한 역할을 하고 있기 때문에 유네스코에서는 광활한 구역을 중앙 아마존 보호 지역으로 지정해서 보호해 왔습니다. 그 면적을 다 합치면 스위스보다도 큰 지구에서 가장 넓은 열대우림 보호 지역이죠. 이 거대한 밀림은 반년 동안 범람한 상태인데 그 바닥이 12m 깊이의 물속에 가라앉아서 아마존 밀림에서도 독특한 생태계를 형성하고 있습니다. 인적이 거의 없는 데다가 접근 가능한 길조차 사라져서 굉장히 다양한 생물들이 이곳에 서식하고 있죠. 그 중에서도 독특한 동물로는 낯설고 쉽게 눈에 띄지 않은 아마존 매너티가 있는데 이렇게 밀림이 침수돼야만 살 수 있는 동물입니다. Bom dia a todos. Hoje é o grande dia para os nossos amigos, os peixe-bois. Nós vamos descobrir se ele está pronto para ser soltos no Lago Amanã. 수의사인 캐롤리나 G. 올리베이라는 보호지역의 거대한 호수에 있는 수상연구소에서 희귀 동물인 아마존 매너티를 구제하는 일을 돕고 있습니다. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem? E aí, como é que tá o trabalho? Já tá... 이곳에서 캐롤리나는 다치거나 어미를 잃은 매너티를 재활시키는 일을 합니다. Atualmente nós temos 7 animais no centro de reabilitação e são animais, via de regra, órfãos, né? Que chegam feridos ou por tentativa de caça mesmo. 오늘은 캐롤리나가 매너티들을 점검하는 날입니다. 7마리의 몸무게를 모두 측정한 후에 야생으로 돌아가도 될 만큼 건강한지 확인해야 합니다. 그러기 위해서는 우리의 바닥을 들어올려 성체 매너티들을 물 밖으로 꺼내야 하는데 쉽게 발견되지 않는 포유류라 사람과의 접촉에 익숙치 않습니다. Essa parte do trabalho de fazer a biometria, a pesagem, é uma parte que a gente gosta muito de fazer, porque é a hora de ver os resultados, né? Acompanhar o desenvolvimento deles, ver se eles realmente estão ganhando peso e crescendo, ou não, né? Se está na hora de se preocupar. 이들은 캐롤리나가 처음 야생으로 보내는 매너티들이 될 테지만 아직은 그녀 밑에서 재활 훈련을 받아야 합니다. O peixe-boi é um animal muito único, né? Não tem nada parecido para comparar, assim, né? 생존에 있는 민물 매너티의 수를 정확히 아는 사람은 없는데 아마존에서 발견된 건 이들이 전부입니다. 매너티는 고래보다 코끼리에 더 가까운 동물로 이곳에서는 해우로 더 잘 알려져 있습니다. Ele tem o focinho muito parecido com o do gado. A alimentação exclusiva de vegetais. E ele vive na água, né? Então é o peixe-boi. 물에 잠긴 아마존 밀림은 이 신비로운 생명체들에게 풍부한 식량과 숨을 장소를 제공합니다. 비 때문에 오늘 검사는 중단되었습니다. 우기와 건기를 겪고 다른 사람들이 이곳을 떠날 때도 캐롤리나는 매너티들을 절대 포기하지 않았습니다. Não importa a condição climática, né? Porque tem procedimento de alimentação, de medicação, isso aí tem que ser feito independente de sol, chuva. 한때 누렸던 도시 생활과는 완전히 다른 삶입니다. A família toda ficou muito preocupada quando eu resolvi que eu ia pro Amazonas, né? Que era um sonho antigo, né? A onça vai te comer, vai pegar malária. Para todo lugar que eu olho, eu vejo água. O fato de eu me deslocar de barco ou de canoa, né?
para ir logo ali ao lado, assim, ao invés de ser de carro, de ônibus ou a pé. 매너티들은 1년 내내 관찰해야 하는데 오늘은 한 마리한테서 감염 증세가 나타났습니다. 심각한 부상을 당했던 벵겔리아의 상처가 다시 재발한 것입니다. E esse é o peixe-boi mais bonzinho do centrinho. 벵겔리아는 포획을 당하면서 상처를 입었습니다. Que quando ela chegou, ela veio com um ferimento de arpoada, né? E ficou algum pedacinho do arpão lá pra dentro, né? E ela encapsulou, cicatrizou, ficou bem, mas eventualmente cria um abscesso. Isso aqui é uma pomadinha com antibiótico e outros agentes. E ela tem uma formulazinha que ela custa sair na água, assim, é uma misturinha que a gente faz aqui. Bom, por hoje é só, amanhã tem mais. 상처가 낫지 않으면 캐롤리나가 수술을 할 수밖에 없습니다. 다음 날 아침, 캐롤리나가 벵겔리아의 몸무게를 잽니다. 몸무게가 늘었습니다. 아주 좋은 징후죠. 하지만 아직 상처가 아물지 않았습니다. Aí depois tu limpa de novo com solução fisiológica, né? A gente era pra ter feito ontem. Dada a agitação do local, não rolou. 벵겔리아의 현재 상태로는 아무 곳에도 갈 수가 없습니다. Pomada, pomada. 캐롤리나는 녀석이 완쾌될 때까지 놓아주지 않을 겁니다. 매너티들은 헤엄치다가 우연찮게 그물에 걸리거나 배에 부딪혀서 상처를 입기도 하지만 벵겔리아처럼 사냥꾼들에게 당하는 경우도 많습니다. A caça foi muito intensa até a década de 50, né? Se caçava esses animais para alimentação mesmo, né? Para venda da carne e para aproveitamento da pele também. 당시에 14만 마리의 매너티들이 죽었고 그들의 두꺼운 가죽은 기계벨트와 호스를 만드는 데 쓰였습니다. 사냥은 아마존 보호구역에서도 매너티를 가장 위협하는 요소인데 근래에는 잦은 가뭄까지 겹쳐서 상황이 더욱 힘들어지고 있습니다. Então, uma seca muito intensa, né? Uma descida muito rápida do nível do rio afeta a vida desses animais de várias maneiras, assim. Tanto a qualidade da água diminui, isso se reflete na disponibilidade e qualidade de matéria vegetal que eles têm para se alimentar, né? Quanto a caça deles fica muito mais fácil, né? Eles ficam mais visíveis, eles ficam confinados a lugares menores. Então, normalmente, há uma intensificação da captura desses animais. 2010년에 가뭄이 왔을 때 사냥꾼들은 300마리의 아마존 매너티들을 죽였습니다. 가뭄이 되면 밀림에 사는 모든 생물들이 더 공격받기 쉬운 상태가 되는데 거북이와 카이만, 제기어도 마찬가지죠. 중앙 아마존 보호지역 같은 넓은 장소에서도 사냥꾼들의 접근을 막는 건 힘든 일입니다. 그나마 손 쓸 수 있는 사람이 있다면 바로 이 남자입니다. Meu nome é Fábio, eu sou analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 파비오 오슬린스는 평범한 보안관이 아니라 아마존의 야생 동물을 지키는 순찰 대원입니다. Temos um alto índice de endemia de animais, ou seja, animais que só existem aqui. As principais ameaças que a gente sofre são o tráfico de animais silvestres, preferencialmente dos quelônios. 파비오는 보호구역의 일부만 순찰합니다. 그러나 일부라고 해도 미국의 옐로스톤 국립공원보다 2배나 넓은 구역이죠. 육로는 없으며
그를 돕는 동료도 2명뿐입니다. Esse lugar te dá a sensação de que vai te engolir, porque ele é gigante. Tudo aqui é muito longe, tudo aqui é enorme. Me apaixonei logo que cheguei aqui. 우기가 되면 이곳은 드문드문 숲이 물에 잠겨 생긴 섬들 때문에 좁은 운하가 형성됩니다. 밀렵자들뿐만 아니라 마약 밀매업자들에게도 이상적인 은신처죠. É muito difícil navegar na mata inundada. A gente só consegue ver onde o facho da lanterna ilumina. E uma vez que você entra na mata inundada, você perde completamente a noção de direção. É rota de tráfico de drogas. A chance deles oferecerem resistência e haver uma troca de tiros é grande. Mas eu cruzei com uma onça pintada adulta e a primeira reação quando você vê os olhos daquele bicho olhando pra você é você entrar em pânico. 안전을 위해서 파비오는 레슬리 타바레스와 함께 움직입니다. 그는 보이지 않는 위험을 잘 간파하는 생물학자입니다. Tarântulas, da família das aranhas-lobo. Algumas são venenosas. O Leslie é um colega muito bom de se trabalhar. E no caso do nosso trabalho, você pode considerar que a sua vida está na mão do seu colega. Essa amizade foi construída no nosso trabalho, no trabalho de fiscalização. Eu acho que a minha capacidade de transformar uma coisa realmente ruim numa coisa realmente engraçada foi um modo de superar isso tudo. Eu, inclusive, escrevi um livro sugerindo algumas formas de se lidar com uma mulher de temperamento difícil. Primeira lição, argumentou, perdeu. A gente não tem como garantir que nenhuma ação vai ter o resultado esperado, ou seja, que algum infrator vai ser pego. O lugar é muito grande, as possibilidades de passagem, de saída daqui também são muito grandes. É meio que um jogo de gato e rato. 파비오가 무엇을 보게 될지는 알 수 없습니다. 멸종 위기에 처한 동물이나 마약, 심지어 총을 든 남성을 만날 수도 있죠. No caso da embarcação, se nós acharmos o ilícito ambiental ali dentro, essa embarcação vai ser apreendida e nós vamos autuar o comandante da embarcação. 이번에는 파비오도 별다르게 의심할 만한 점을 발견하지 못합니다. Caso da gente não achar nada, essa pessoa segue a viagem dela normalmente. A gente aqui é uma mistura de Rambo com Capitão Planeta. Diminui a marcha um pouquinho pra gente poder ouvir. 람보 파비오가 문제를 발견했습니다. Quando ele... Olha lá, liga. Lá. Liga aí. Vai. 배 한 척이 보호구역 밖으로 빠르게 빠져나갑니다. Corta o motor! Fiscalização Federal! Como é que é o nome do senhor? O senhor sabe que isso aqui é uma área protegida onde é proibido entrar. Não sabe? Tem placa na entrada. O que o senhor está fazendo aqui? Tentemos sair, mas conseguimos ver vocês, aí a gente veio pra cima dele. Tem a rede ali,
os quelônios. Ainda não tiveram a oportunidade de capturar os quelônios. Mas demais, isso aí já confere crime. Isso aqui é na ponta, vara, o quelônio. E pela corda que o quelônio vem junto com isso aqui, com o arpão. O que o senhor tem aqui, alguma coisa? 이들은 마을 주민들로 아직 잡은 게 없기 때문에 파비오도 심하게 대하진 않을 겁니다. Os quelônios são muito apreciados para alimentação. Então a gente vai apreender seu material, vamos conduzir o senhor até a nossa base, vamos fazer a autuação do senhor e vamos conduzir o senhor para fora do parque. 이들은 이 일대가 유네스코 세계문화유산으로 지정되기 훨씬 전부터 이곳에서 지낸 마을 사람들입니다. Alguns comunitários de dentro do parque permanecem traficando animais silvestres, mesmo sabendo que não deveriam fazer isso. Tem a questão cultural, esses comunitários fazem isso há muitas gerações. Né? Eles pegam esses animais para vender ou para próprio consumo. Há muitas gerações isso nunca foi considerado uma coisa necessariamente errada. 그리고 이제 이곳엔 수많은 회사가 생겼습니다. 브라질의 마나우스는 울창한 열대 우림 속에 자리 잡고 있는데 다른 남미 지역과 연결되는 도로가 거의 없기 때문에 마나우스는 세상에서 가장 외떨어진 도시 중 하나입니다. 그런데도 1990년대 이후 도시의 규모가 거의 2배로 확대되어서 현재 인구가 180만 명에 달하며 그 규모는 계속 커지고 있습니다. 2011년에는 아마존의 수계 위에 최초로 다리가 개통되었습니다. E agora com a ponte, começa a ter uma expansão da colonização de Manaus para outros lugares, onde você tem estradas entrando na floresta, o desmatamento vem junto. À medida que se aproxima, a pressão das pessoas urbanas chegando perto aumenta a pressão em cima da unidade de conservação. 산림 벌채는 아마존이 흡수하는 전 세계의 이산화탄소량을 낮추기 때문에 극심한 가뭄이 자주 발생할 수 있습니다. 지난 40년 동안 아마존 열대우림의 20%가 사라졌는데 중앙 아마존 보호지역에서 불과 100km 떨어진 마나우스 주변 지역도 그때 사라졌습니다. 마르셀로 고르도는 마나우스를 비롯해 아마존 보호지역으로 확대되는 도시 개발을 저지하기 위한 싸움을 벌이고 있는데 자신의 투지를 당당하게 드러내기 위해 얼굴에 문신을 새겼습니다. Por admirar o povo, a história toda dos Maori, né, na Nova Zelândia, né, para mim representa assim orgulho, né, de muita raça, muita guerra, né? E obviamente o rugby me ajudou a me aproximar mais dessa cultura. Fui o primeiro a trazer o rugby para Manaus. Então pronto, aí já completou, não preciso mais voltar. 마르셀로의 임무는 아마존 일대로 확대되는 도시 개발로 멸종되어가는 야생동물에 대한 경각심을 일깨우는 것입니다. 그중 하나가 얼룩무리 타마린이죠. Bom, essa é uma espécie endêmica da região de Manaus. Ela ocupava toda a floresta que existia antes. E com o avanço da cidade, com o crescimento da cidade de Manaus, foram se formando esses fragmentos florestais, onde esse primata, alguns grupos, algumas populações permaneceram. Então tem muito problema com atropelamento, tentando atravessar as ruas de um fragmento para o outro, e às vezes também com fios elétricos. Eles também morrem, eletrocutados. 마르셀로는 남아있는 얼룩무늬 타마린을 대상으로 번식과 멸종에 강한 유전적인 요인들을 알아내는 연구를 하고 있습니다. 그러려면 DNA 표본이 필요한데 표본을 채취하기 위해서는 직접 잡아야 합니다.
vai se bater. E se eles entrarem para comer a banana dentro, eles vão pisar aqui, aí desarma. 마르셀로는 8마리의 얼룩무늬 타마린을 잡아서 멸종 위기에 처한 이 동물에 대한 자료를 수집하려고 합니다. Ah, são dois, ó. Eu tô vendo os dois. Quanto menos a gente fizer barulho aqui, aumenta a chance deles chegarem. 바나나 미끼가 성공했습니다. 비가 내려서 일정이 중단되었고 모두 6마리의 타마린이 잡혔습니다. 다행히 자료를 얻기에는 충분한 수위입니다. 포획한 동물은 마취를 시킨 후에 천으로 덮어서 흥분하지 않도록 합니다. Então, se a gente tem algum problema, tal, o veterinário tem que estar de plantão para socorrer, né? Então, esse exemplar é bem jovem, né? Deve ter uns 3 meses de idade. A família toda, o grupo todo ajuda a cuidar dos filhotes. 마르셀로가 녀석들의 신체 치수를 측정하고 꼬리표를 단 후에 혈액을 채취합니다. E é uma espécie também muito territorial. Muitas vezes eles brigam muito. De certa forma, um problema para a conservação. Isso dificulta se você tiver que fazer uma translocação, uma transferência de um grupo para outro local, onde já tem essa espécie, isso vai ser um problema. Isso é um ponto de partida imprescindível. Conhecer a espécie primeiro, né, o mínimo, para poder tomar atitudes e ter ações voltadas para a conservação, tentando minimizar os impactos do crescimento da cidade. Grande mistério da Amazônia, que me empolga até hoje e vai me empolgar até o final da minha vida. Áreas intocadas, lugares que você ainda tem povos indígenas que não têm contato com o homem branco. A diversidade é altíssima. Tem uma variedade de espécies muito grande. Então é uma burrice da nossa parte eliminar essas espécies sem de que elas também têm direito à vida. 마르셀로 같은 전사들이 아마존을 변화시키고 있습니다. 최근 몇 년 사이 브라질에서는 산림 벌채가 급격하게 줄어들었습니다. 하지만 기후 변화는 갈수록 심해지고 있으며 그 결과는 단순히 기록적인 가뭄으로 그치지 않습니다. A gente já teve uma grande seca observada agora, em 2010, né? E agora a gente está caminhando por uma grande cheia, né? Então a gente tá num ciclo mais forte do que o que se estava acostumado a ver há alguns anos atrás, assim, né? Então, as mudanças climáticas, elas tendem a intensificar processos que até ocorreriam naturalmente, mas de forma, né, menos frequente. Não! Cai, Mariana! Cai, Mariana! Vai! 수심이 깊어지면 카이만들이 흩어지기 때문에 더 안전하게 수영을 즐길 수 있습니다. Quando eu era criança, eu assistia aqueles documentários do Jacques Cousteau na Amazônia. Aí eu olhava aqueles rios enormes, assim, morria de vontade de estar lá e poder nadar, né? E agora aqui estamos, então é divertido. Às vezes tá estressante demais o trabalho, assim.
Eu só um pouquinho, pessoal. Eu saio correndo, pulo na água, mergulho. Pronto, voltei. Vamos continuar, desculpa. 심신을 재충전한 캐롤리나가 매너티들을 구하는 일에 다시 착수합니다. 강이 범람해서 매너티들에겐 더없이 좋은 환경이었죠. 캐롤리나는 건기가 시작되기 전에 보호 중인 매너티들을 다시 방류할 계획입니다. 92,6. 성체 매너티들의 몸무게를 재고하면 먹이를 주기 위해 수족관으로 돌려보냅니다. 누구든 야생으로 나가게 된다면 그만큼 에너지가 필요할 테니까요. Então, o pessoal agora está colocando capim novo para os animais, né, que foram buscar lá fora. E esse capim é trocado diariamente, né? Todos os dias eles tiram o capim velho e colocam o novo. O peixe-boi, ele pode consumir por volta de 8% do peso vivo. Um peixe-boi 350 quilos, mais ou menos, mais de 20 quilos de capim, né? É bem trabalhoso, assim, tem que acordar cedinho para buscar alimento para eles, né? Os que comem capim. 매너티를 재활하고 방류하는 법을 참고할 만한 사례가 없기 때문에 대원들은 몸소 체험하며 터득하는 중입니다. 특히 이번엔 사냥꾼에게 어미를 잃어 고아가 된 새끼 2마리를 보살펴야 합니다. 캐롤리나의 동료 마리아나가 그 새끼들을 위해 하루에 5번씩 우유를 준비합니다. 풀을 먹기엔 너무 어리기 때문에 수유를 해야 하죠. Nós adicionamos óleo de canola porque o leite da mãe é mais espesso, é mais gorduroso mesmo do que o leite de vaca. Então ele fica num sistema mais de tratamento intensivo, até porque esses animais costumam chegar muito debilitados e machucados, né? 무리 중에서 가장 어린 헬레나는 가장 최근에 가장 심한 부상을 입은 상태로 보호소에 들어온 녀석이죠. Helena tem, acho que a história mais triste e mais bonita, porque é um animal que sofreu bastante, assim, ela recebeu uma arpoada na face e essa arpoada fez uma série de lesões graves nela. Ela teve fratura de mandíbula, lesão de nervo facial. 처음에는 먹이를 줄 수 없었기 때문에 살이 급격하게 빠졌었습니다. E foi feito tratamento de suporte, ela superou. 요즘 헬레나는 먹이 먹는 시간을 반가워합니다. 왕성한 식욕은 좋은 징후이죠. A Helena, agora ela tá com fome porque essa é a primeira mamadeira do dia. Hoje em dia ela já mama sozinha embaixo d'água. Ela progrediu muito, assim, na evolução dela, né? 하지만 새로운 걱정이 있습니다. 이런 식의 보호가 인간에 대한 애착을 많이 키우기 때문입니다. 신체만큼이나 정신적으로 준비가 되지 않은 매너티들은 야생으로 돌아갈 수가 없습니다. A gente tenta evitar o máximo de contato com eles. Esse é o propósito dessa mamadeira subaquática. É evitar que os animais tenham esse contato muito próximo com as pessoas, porque é assim que eles vão estar na natureza. Para quando eles forem soltos, eles saberem se virar sozinhos e a gente não correr o risco deles se aproximarem de humanos e acabarem sendo caçados, né? 헬레나의 몸무게를 잴 시간입니다. 이번 검사에서 기준에 미달하면 힘든 시간을 보내야 할 것입니다. 몸집이 가장 작은 매너티에게 일생일대 순간이 다가왔습니다. 70, 70, 9, 73. 73. Exatamente a mesma coisa. Ah, mentira. Não, peraí, não perdeu, eu tô feliz. 몸무게를 유지하는 게 줄어드는 것보단 낫지만 아직 힘든 과정이 끝난 것은 아닙니다. 애초 기대한 만큼 결과가 나오지 않았기 때문에 캐롤리나는 매너티들을 전부
좀 더 돌보기로 합니다. 모든 상황이 새롭기 때문에 확신이 없는 일은 처리할 수가 없습니다. Mas eu acredito que, pelo que a gente tem visto até agora, até o meio do ano, eles já vão estar aptos a serem soltos. 중앙 아마존 보호 지역에서 캐롤리나의 가장 중요한 임무는 매너티들을 돌보는 것이지만 또 다른 역할도 있습니다. 그건 바로 원주민과 긴밀히 협력하는 것인데 남미에서 진행되는 모든 연구를 통틀어서 최초로 시도되는 일이죠. 브라질 정부는 원주민을 이전시키는 대신에 7,000명이 넘는 사람들을 유네스코가 정한 보호구역 안에서 살 수 있게 허락해 주었습니다. Todos os outros tipos de reserva que a gente tem aqui no Brasil, elas não envolvem no projeto a questão humana, né? E o legal de uma reserva de desenvolvimento sustentável é que a base dela é toda outra, de maneira a buscar não só a preservação da natureza, mas também o desenvolvimento dessas populações. 과학자들은 마을 사람들에게 되도록이면 밀림에 영향을 주지 않는 것이 중요하다는 사실을 설명해 왔습니다. 현지인들의 영웅인 안토니오 다 실바 바티스타는 보이스 오브 정글이라는 라디오 프로그램을 통해 그 일을 실천하게 만드는 데 한몫을 하고 있죠. Então é uma voz que vai ecoar dentro da natureza, né, na selva. Preservar para que você tivesse no futuro. 캐롤리나는 안토니오의 단골 초대 손님으로 매너티들의 최근 소식을 사람들에게 전합니다. Estou aqui com a veterinária, né, que cuida ali dos peixe-boi no centrinho, a Carolina. Mas o seu ponto de vista, assim, da soltura desses peixe-bois que vai ser solto na natureza? Então, eles ainda não estão prontos, né? Eles estão, para quando for solto, não se aproximar das pessoas, porque eles podem encontrar algum caçador, né? Nos recebe muito bem. 보이스 오브 정글은 밀림을 온전하게 지킬 때 그 가치를 사람들에게 끊임없이 상기시킵니다. 사실 실천하기가 힘들 수도 있습니다. 티토 같은 어부들은 한때 아마존을 대표하는 생선을 잡으며 일했지만 지금은 그 자체가 불법이 되었으니까요. Mas cuidado, você não pesca o pirarucu, é dos peixes que é preservado, se é proibido durante o ano todo, né? 아라파이마라고도 하는 피라루크는 세계에서 가장 큰 민물고기로 굉장히 값비싸며 지금은 멸종 위기에 처해 있는 생물입니다. Aqui dentro da reserva é proibido pescar pirarucu porque já foi peixe muito pescado. 미끼는 토종 열매입니다. Isso aqui que o tambaqui ele quebra para comer essa fruta aqui de dentro, a semente, né? De casca para comer a castanha lá dentro. 아라파이마의 수가 다시 늘어나면 낚시도 재개될 것입니다. 이곳에는 그걸 대신할 다른 물고기들이 풍부하죠. Isso aqui é uma pirapitinga. Isso aqui ela é bem gostosa para comer. Pois é, o jantar tá seguro hoje. Eu tava preocupado que só tava com uma, agora já tem duas, agora acabou a preocupação. 과학은 아마존의 공동체가 사는 법을 알려주었습니다. 건기가 되면 강기슭을 가득 메우는 자이언트 카이만입니다. 그동안 개체수가 2배로 늘어났죠. A população de pirarucu nas reservas aumentou mais de 400%, que é um índice bastante significativo. 사람들 역시 브라질에 있는 그 어느 시골보다 큰 번영을 누리고 있습니다. 티토 같은 어부들도 우유와 고기를 얻을 수 있는 소를 살 여유가 생겼죠. 그는 나무를 베어 방목지를 만드는 대신에 친환경적으로 소를 키우는 방법을 찾았습니다. Eu digo, a minha vontade era de ter muito gado, mas só que como a alagação
todo ano a gente está alagando, então é difícil para a gente sustentar a gente e sustentar o animal. Gente que tem gado, né, tem que tirar as boias. A boia é de uma madeira que chama assacu, é a mesma boia que a gente faz a casa flutuante para fazer a maromba. 소들은 최소한 3개월 동안 이 상태로 지냅니다. Então por isso que tem que ter bastante força e coragem para criar o gado, que 3 meses tirando a ração para eles não é fácil. Hoje, que não fosse o projeto, as pessoas que estão trabalhando, os pesquisadores, a dificuldade estava mais difícil para nós moradores aqui, porque antes não tinha essa preservação, esse conhecimento que as coisas iam se acabar. 새로운 세대가 자라고 있습니다. 누구보다 살림의 소중함을 잘 알고 배운 아이들이죠. Então, com a criança, de vez em quando a gente leva alguns lá no centro, né? É mais fácil de mudar e de criar um hábito novo, assim, né? E aí machucou a boca dela, machucou o olho, machucou tudo. Ela chegou aqui, não conseguia comer direito, não conseguia mamar, tava muito triste. Eles cuidaram dela e aí ela tá boa agora. Mas ela respira torto de banda, assim. Então, é importante a criançada poder ter contato de vez em quando, poder ver um peixe-boi pessoalmente, né? Ter a oportunidade de ver um bicho vivo, assim, de ver como é que é, uma coisa que marca muito, assim, né? O que o pessoal mais antigo fala é que os filhos, os netos já não têm tanto interesse em caçar, né? Eles têm outra visão, né, de mundo. Que um dia caça de peixe-boi vai ser só história de avô para contar, né? Você acha que os caçadores de peixe-bois, que chamam os pescadores, né, de peixe-boi, eles diminuíram a pesca depois desse trabalho que está acontecendo aqui na Reserva Manã? Dá para notar que diminuiu, sim, a caça, né? O pessoal mais jovem, assim, a criançada, os adolescentes, por estarem mais com essa consciência de educação ambiental e tal, os hábitos mudam. Olha lá, ó. Puxou. Eles pegam e puxam onde... 오늘 밤은 이 특별한 지역 공동체가 함께 모여서 아마존식으로 파티를 여는 날입니다. 보이스 오브 정글의 6주년 기념일로 안토니오가 축하 자리를 마련한 것이죠. 다음 단계는 밀림에서 환경을 파괴하지 않고 살아가는 방식을 알리는 것으로 아마존을 지키기 위해서는 반드시 이루어야 하는 목표입니다. 또한 아마존을 보호하는 것은 사람들에게도 좋은 일입니다. 기후 변화는 장기적으로 대비해야 합니다. Ainda daria tempo, mas teria que mudar um pouco a política, a mentalidade das pessoas que vivem aqui e dos governantes. 중앙 아마존 보호 지역 같은 장소가 있고 환경을 지키려는 사람들이 있는 한 이것은 희망이 보이는 싸움입니다. I do really believe with that many people engaged in protecting and understanding the Amazon forest, it will remain as alive as it is today. 오늘도 이들은 각자의 자리에서 밀림을 지키며 세상의 귀감이 되고 전 세계 환경 수호자들에게 길을 열어주기 위해 노력하고 있습니다.